Bom dia, queridos irmãos. Estamos dando início a algumas meditações para compartilhar com os irmãos nesses dias que estamos aí nos guardando em nossas casas, cumprindo orientações das autoridades e enfrentando essa crise que tem assolado o mundo e que tem chegado aqui ao nosso país. Eu quero, ao longo dos dias, estar enviando algumas meditações que possam ajudar os irmãos, durante o seu tempo em casa, assistirem, refletirem, orarem, tomarem algumas decisões, e creio que isso vai ser de edificação e vai nos ajudar como igreja a fazermos diferença nesse momento que estamos vivendo. O texto que eu gostaria de compartilhar hoje é uma passagem muito conhecida, que está no livro de Êxodo, no capítulo 17, dos versos 8 ao verso de número 13, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Então Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. O ataque que nós estamos vivendo hoje é muito semelhante a esse episódio que aconteceu com Israel. O contexto aqui é que Israel estava saindo do Egito com destino à Terra Prometida, e na sua trajetória eles foram cruelmente, sutilmente, implacavelmente atacados por Amaleque. E quando a gente vê a natureza desse inimigo do Amaleque que atacou Israel, Deuteronômio 25, 17 a 18, o Senhor manda que Moisés se lembre, né, do que Amaleque fez nesse episódio. E ali nos descreve um pouco dessa natureza. Diz assim: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus. Então nós vimos que a natureza do ataque que aconteceu contra Israel foi um ataque lançado principalmente contra os mais fracos, contra os que estavam exaustos, contra os que estavam sendo deixados para trás, ou seja, contra os mais vulneráveis. E é muito parecido que o coronavírus vem e tem vitimizado especialmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, seja por um sistema imunológico baixo, como as pessoas de mais idade, sejam outras pessoas que pertencem a grupos de risco, como diabéticos, como pessoas com problema no coração e etc. Mas o que eu quero meditar com vocês é que, diante daquele ataque implacável, Moisés, como líder do povo, agiu rapidamente. Ele chamou Josué, pediu que ele convocasse um grupo de guerreiros e descesse até ao vale para enfrentar aquele inimigo. E eles prontamente fizeram uso das armas que lhes estavam disponíveis, como espadas, lanças, escudos, o que tinham, e foram para a guerra. E ele garantiu que, como líder, ele, Arão e Hur estariam subindo o cume do monte, né, o alto da colina, e a vara de Deus estaria na mão dele, e ali eles estariam posicionados diante do Senhor, também lutando, mas através das armas espirituais. Então nós vemos aqui a união desses dois grupos, né, em duas frentes diferentes, mas com o mesmo propósito. Enquanto lá no campo de batalha estava um exército lutando com as armas convencionais, vamos dizer assim, no
alto da colina estavam Moisés, Arão e Hur, com a vara de Deus, posicionados diante do Senhor. E eu vejo um cenário muito semelhante com o que está acontecendo hoje. Nós temos um verdadeiro exército de profissionais da área de saúde, de policiais, de bombeiro, enfim, de todos aqueles que não podem estar em casa, retirados, mas precisam estar lá no fronte da batalha, usando as armas que lhes estão disponíveis, ali todos os equipamentos de saúde, todo o trabalho de logística, todo o aparato necessário para trazer uma proteção à população. E eu penso, queridos, que o nosso papel como igreja, representado na pessoa de Moisés, Arão e Hur, é que nós devemos subir o alto da colina e nos posicionarmos diante de Deus. Esses dias que nós estamos em quarentena não são dias para relaxamento, para descanso, para lazer, não é? Esses dias são dias para o enfrentamento de uma crise seríssima que estamos aí atravessando, e nós não podemos ficar em casa assistindo ou simplesmente vendo as notícias sem fazer a nossa parte. Moisés, Arão e Hur não mandaram Josué e o exército para a batalha e ficaram em suas tendas descansando. Eles foram para o lugar de oração e garantiram que a vara de Deus estaria com eles. A vara de Deus, de certa forma, representa as armas espirituais que estão à nossa disposição, que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus nos diz que elas são poderosas em Deus. Elas não são carnais, elas são poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então é hora de nós tomarmos posse das armas espirituais como igreja, subirmos no alto da colina, nos posicionarmos diante de Deus e levantarmos essas armas diante do Senhor. E mantermos essas armas levantadas até que o exército que está lá no fronte, guerreando pela segurança da população, tenha vitória e destrua esse inimigo, não é? Então, as armas espirituais representadas por essa vara que estava nas mãos de Moisés são a oração, a intercessão, a adoração, o jejum, a proclamação da palavra. E nós esperamos ao longo dos próximos dias falar sobre cada uma delas e a importância, o impacto, o poder que existe em cada uma delas. Mas eu quero desafiar você a se posicionar, a ter entendimento espiritual, uma inteligência espiritual diante do momento que nós estamos vivendo. Quando Daniel é levado cativo, o povo de Judá para a Babilônia, ali era uma crise que o povo estava vivendo. A gente vê uma atitude de Daniel que 3 vezes por dia ele abria as janelas para o lado que dava de Jerusalém, 3 vezes por dia se posicionava em oração e buscava a Deus. Eu creio que nós podemos fazer isso, nós podemos convocar nossa família a todos os dias se posicionar em alguns momentos estratégicos do dia, em oração, jejum, adoração, proclamação da palavra, e interceder pelos muitos Josués, né, que estão lá na frente de batalha, pelos profissionais de saúde, pelos policiais, pelos bombeiros, enfim, por todos pelas autoridades, por todos aqueles que estão empenhados em garantir a segurança da população. Essa é uma guerra que nós precisamos nos unir. E eu quero desafiar você, compartilhe esse vídeo, converse sobre esse vídeo com as pessoas aí que estão na sua casa. É hora dos Moisés, do Arão e Hur se unirem, né? É hora de estarmos unidos no alto da colina. O alto da colina representa aí o lugar da presença de Deus, né? É hora de a gente estar apresentando essas armas espirituais e guerreando espiritualmente, enquanto que o exército lá no campo de batalha guerreia fisicamente contra essa ameaça cruel que tem vitimado muitas pessoas. Então, queridos, eu quero aí deixar o nosso encorajamento, essa palavra de alerta, e com a graça de Deus nós seremos vitoriosos, assim como Josué foi vitorioso, assim como o povo de Israel foi vitorioso. Mas isso não vai acontecer se a gente ficar de braços cruzados, só na frente de televisão, de entretenimento, de redes sociais, e sem exercer o nosso papel como igreja. E esse papel foi dado a nós.
Ninguém poderia fazer aquilo que Moisés, Arão e Hur foram fazer. Era o papel deles. E assim também nós, eu e você, como servos de Deus, temos um papel diante dessa crise, que é uma crise muito séria. Precisamos nos posicionar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família nesse dia e Deus levante a sua casa como um exército de guerreiros espirituais, como Moisés, Arão e Hur se posicionaram diante de Deus. Nosso grande abraço. Na sequência nós compartilharemos outros vídeos. Fiquem na paz.